Olá, meus amigos, você é muito bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Nós estamos agora estudando a lição de número 4 e o nosso tema geral desta semana, Jesus, nosso irmão fiel. E o nosso verso para memorizar, que se encontra em Hebreus capítulo 2 e o verso 14, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus ele é apresentado no livro de Hebreus como o nosso irmão fraternal. Aquele irmão fraternal que deixou o céu, veio a esse mundo, morrer em nosso lugar, para que ele pudesse vencer a morte em nosso lugar. Essa é a temática desta semana, essa é a proposta do livro de Hebreus para esta semana. O Jesus como um irmão fiel. Na parte de domingo nós temos o irmão como redentor. No Antigo Testamento, o papel do irmão mais velho era de grande importância. Era chamado de o primogênito. E o primogênito, na antiguidade, ele era o responsável, na ausência do pai, ele que tomava conta da casa. Ele que era o responsável por cuidar da família em caso o pai morresse ou falecesse. Ou seja, ele era uma espécie de tutor, uma espécie de libertador. Mas aqui o livro de Hebreus, ele vai muito mais além. Ele coloca o irmão como um redentor. Por quê? Porque qualquer demanda judicial que acontecia no Antigo Testamento, o irmão mais velho era o responsável, ele era tipo um resgatador de alguém da família que perdeu uma causa na justiça, que se tornou escravo, que se tornou como um fiador de alguém para qual ficou devendo. A função do irmão mais velho era de grande importância no Antigo Testamento. Logo, essa função, ele tinha uma função não apenas de um primogênito, mas de um libertador, de um redentor. E é daí que vem a palavra redenção. A palavra redenção, ela vem do termo jurídico do Antigo Testamento. Era aquele que redimia, era aquele que dava de volta a redenção, dava de volta a dignidade, pagava o resgate, pagava a dívida de alguém que entrava numa demanda de dívida, numa demanda jurídica. Esse era o papel do irmão mais velho no Antigo Testamento. E Jesus, ele é colocado aqui no livro de Hebreus como o nosso irmão mais velho, aquele que pagou o preço, aquele que nos tirou da escravidão do pecado, aquele que foi o nosso resgatador, o nosso redentor, aquele que se tornou o nosso grande salvador. Então é por isso que a figura do irmão mais velho, a figura desse irmão, ele tem um significado muito importante. E Jesus, ele se coloca como nosso resgatador, o nosso redentor, aquele que nos remiu ou redimiu, que era o termo jurídico usado no Antigo Testamento para designar aquele que pagou o preço muito alto para tirar da escravidão ou para pagar um resgate da qual uma pessoa ela devia no passado. Muito bem. Na lição de segunda-feira, não se envergonha de chamá-lo de irmãos. Então Jesus, ele não tem vergonha de nos chamar de irmão, a despeito de nós sermos muito pecador. Por quê? O pecado, ele causou uma barreira entre nós e Deus, entre nós e o Salvador. O pecado, ele tira a nossa dignidade. O pecado tira a nossa honra. O pecado, ele nos coloca numa condição de escravo. O pecado nos coloca numa condição de pessoas que não têm mais importância, de alguém que se tornou
condenado à morte, de alguém que está condenado à perdição eterna. E aqui o livro de Hebreus fala que Jesus, como nosso irmão, como nosso resgatador, como nosso irmão redentor, ele não tem vergonha de nos chamar de irmão, a despeito de nós passarmos por uma vergonha e andarmos em pecado. Bem, a lição de terça-feira nos fala sobre carne e sangue como nós. Jesus ele veio carregado de natureza humana e da natureza divina. Jesus ele veio a esse mundo com a natureza de Adão, a natureza moral de Adão antes da queda, mas ele veio com a natureza física de Adão depois da queda ou do pecado de Adão. Pior do que isso, ele veio carregado com 4.000 anos de pecado no ano em que ele veio a esse mundo ser o nosso resgatador. Portanto, ele veio com a natureza moral, sem pecado, de Adão antes da queda, mas acima de tudo ele veio com a natureza física, com a natureza carnal de Adão depois da queda. Ele era, ao mesmo tempo que ele tinha um traço divino, ele tinha um traço humano. E foi essa a forma de ele ter vindo em forma humana, em carne e osso, para ser o nosso resgatador. E continuando aqui na lição de quarta-feira, fala aperfeiçoado por meio do sofrimento. Ele veio com uma carga genética de pecado sobre si. Ele trouxe a culpa, ele foi afetado pelo pecado, mas não infectado pelo pecado. Ele veio carregando todo o sofrimento, ele veio carregando todo o DNA da queda de Adão e Eva. Veio passando fome, veio passando frio, veio passando por diversos sofrimentos, mas a despeito de tudo isso, apesar de ele ter possibilidade de pecar, como Adão e Eva o fizeram, ele foi fiel até o fim e não pecou. Então, por isso que aqui a lição de quarta-feira, aperfeiçoados por meio do sofrimento. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo também foi uma pessoa de muito sofrimento. E o apóstolo Paulo fala que é no sofrimento que o nosso caráter é moldado. É quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. É quando nós passamos pelo deserto dessa vida que Deus ele está moldando o nosso caráter para que a gente possa enfrentar grandes provações e grandes dificuldades mais à frente. E Jesus também ele passou por esse sofrimento. Jesus passou pelo deserto da tentação. Jesus passou pelo deserto da fome, da sede. Jesus ele chorou, ele passou frio, passou necessidade, mas a despeito de tudo isso, todo o seu sofrimento era um preparo para uma missão maior que ele tinha mais à frente. Logo podemos concluir que o deserto que Deus coloca para nós hoje não é o castigo de Deus para os seus filhos, mas sim Deus moldando o nosso caráter, Deus moldando a nossa vida para que a gente possa enfrentar um deserto, uma perseguição maior mais à frente. Todas as pessoas que Deus preparou nesse mundo para uma grande obra, Deus primeiro fez com que essa pessoa passasse pelo deserto. Nós vemos que José, por exemplo, passou por um deserto muito grande na sua vida. Passou quase 15 anos como escravo, sendo humilhado, sendo ultrajado, mas Deus o estava preparando para ser o governador do Egito. Moisés passou 40 anos no deserto se preparando para tirar o povo de Israel do Egito e conduzir até a terra prometida. Elias passou pelo deserto. Elias passou algum tempo numa caverna do sofrimento, sofrendo, mas Deus estava preparando para que ele pudesse enfrentar os profetas de Baal, para que ele pudesse enfrentar Jezabel. E o próprio Jesus passou por esse deserto, passou por esse sofrimento.
O apóstolo Paulo passou por grande dificuldade, grandes provações, mas era Deus lhe preparando para uma grande obra que ele tinha mais à frente. E muitas vezes hoje também nós passamos pelo sofrimento, nós passamos por um deserto. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está nos moldando, porque Deus está nos preparando para um decreto de morte, para um decreto dominical, para uma perseguição, para um pequeno tempo de angústia e para um grande tempo de angústia, para as pragas que estão à nossa frente. Por isso, o sofrimento, ele nos prepara para uma grande obra que Deus tem à nossa frente. E Jesus foi essa pessoa que passou por grande sofrimento, passou por esse deserto, foi fiel e venceu a morte. Bem, na parte aqui de quinta-feira, o irmão como modelo. E apesar de todo o seu sofrimento, ele foi um modelo para nós. Ele foi aquele que venceu a morte, veio a esse mundo, não pecou. Isso não quer dizer que nós não venhamos a pecar, porque nós não vencemos como Jesus venceu, mas nós vencemos porque Ele venceu em nosso lugar. Não quer dizer que não vamos ser imunes de pecado, porque a palavra sede santo não significa ser santo no sentido de não ter pecado, mas sim de ser separado por Deus para fazer o seu trabalho. Quando a Bíblia diz que sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, essa perfeição significa maturidade espiritual. Não significa que você agora é perfeito igual a Deus, não é isso. Sem pecado, não é isso. Mas sim, a perfeição, ela nos dá a maturidade espiritual para sermos mais semelhantes a Jesus. Porque como Ele venceu, nós somos também vencedores. Não vencendo como Ele venceu, mas vencendo porque Ele venceu a morte em nosso lugar. Ele venceu o pecado por nós e porque Ele foi o vencedor, nós também somos mais do que vencedores por meio dele, de Jesus, que tanto nos amou. Bem, meus amados, esse foi o nosso estudo da lição desta semana e eu aguardo você na lição de número 5 da semana que vem. Um abraço, tchau, até semana que vem.